Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna, seja bem-vindo. E eu não sei se vocês sabem, mas durante 3 anos eu fui professora de filosofia na Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu era professora temporária, então eu substituía os professores que ficavam assim, faziam fila, né, para tirar licença, que é o grande objetivo dos meus colegas de área, eu lembro, era definir a tabela de quem saía. E então eu sempre tinha muito trabalho, né? Foi muito agradável porque eu pude ministrar disciplinas as mais variadas, desde lógica até estética, lógica aristotélica, lógica proposicional, estética, filosofia moderna, que é um tema que eu conheço assim melhor, né? E acho que até estética me deram para ministrar. Enfim, foi um filosofia da ciência, né? Foi exatamente o cargo que eu disputei. E foi um período muito bom, porque como eu gosto muito do conhecimento, eu tenho a coisa que é mais importante na minha vida, eu sempre falo, né? O único relacionamento sério que eu tive na vida foi com amor ao conhecimento. O resto é um pouco secundário para mim. Então foi um período muito feliz, porque eu pude compartilhar isso com uma série de pessoas, né? E como eu sempre achei uma coisa completamente ridícula fazer proselitismo em sala de aula, meus alunos nunca souberam minhas posições políticas, meus alunos nunca souberam que eu era uma pessoa claramente de direita. Meus colegas da época da Unicamp ainda sabiam, porque eu costumava brincar com eles, né? Falar, puxa vida, que eu fico maravilhada com a tolerância de vocês, todos marxistas, conversarem com uma pequena burguesa, né? Eu me apresentava assim, o meu melhor amigo, que eu soube que tá vendo meus vídeos e fiquei feliz, né? Meu melhor amigo era alguém, um jovem conservador, era um cara que já com 22, 23 anos já conhecia e já apreciava Samuel Johnson, Thomas Carlyle, Emerson, enfim, já era alguém de visões muito mais amplas, né? E então eu tive possibilidade de interlocução com pessoas boas na graduação, mas eu tive pouca oportunidade na vida enfim, de discutir política, justamente porque a maioria dos meus colegas eram todos marxistas, gostavam do DCE, e eu achava tudo isso uma bobagem, e gostava do meu melhor amigo e da biblioteca, né? E de estudar grego e latim. Essa foi minha vida universitária. Eu estava preocupada em ler os clássicos e me formar, minhas opiniões políticas eram fraquíssimas. Eu praticamente prefiro dizer que eu não tinha nenhuma, porque eu estava em formação, e eu não tinha pressa nenhuma de ter alguma, porque eu sabia que eu tinha muito a aprender, né? As minhas posições começaram a ficar mais claras depois dos 30 anos. E na época que eu era professora nessa universidade, eu já tinha elas mais bem formadas. E eu já tinha uma clareza muito grande de que o PT, por exemplo, era algo a ser repudiado, de que o governo era um desastre, de que intervencionismo excessivo era uma coisa horrorosa, de que excesso de impostos era um tipo de usurpação e de que o Estado precisava ser limitado. Eu tinha clareza sobre isso, né? Mas eu ainda não tinha lido com a alma e com grande consciência o antigo regime e a revolução do Tocqueville. E essa obra foi muito marcante na minha vida, porque ele me permitiu rever uma série de reflexões e me abriu para outros autores. Enfim, eu já tinha a maturidade necessária para encarar os autores conservadores, que exigem anos de formação, sabe? Não são autores fáceis, porque você precisa conhecer minimamente com quem eles dialogam e a quem eles dirigem críticas muito construtivas. E quando eu comecei a ler os conservadores, eu tinha lido todos os liberais, e eu consegui entender o que eles estavam dizendo, e falei, caramba, mas eles foram geniais, eles foram brilhantes, e deixaram um legado incrível para nós, né? E daí vem essa aproximação, ela é recente. Contudo, como eu nunca fiz proselitismo em sala de aula, e só agora eu tenho postado esses vídeos no YouTube, muitos ex-alunos têm me mandado uns e-mails enraivecidos, me contestando e me fazendo perguntas assim bem violentas. E eu gostaria de dedicar esse vídeo de hoje a responder algumas das questões mais frequentes que eu tenho recebido, né? Eu não me incomodo com elas, eu acho ótimo, eu só decidi responder todas elas no vídeo porque eu acho que elas podem ser demais. Alguns alunos tomaram coragem e me mandaram e-mails assim com elas, né? Mas eu imagino que essas questões possam ter ocorrido a outros, né? Eu sempre fui uma professora afável que todos procuravam e que estava sempre disposta a ajudar. Então, eu nunca olhei
para um aluno, falei, se é esquerdista eu não vou falar com ele. Não, isso não era problema meu. Se alguém quer votar no PSOL aos 22 anos, eu até entendo, né? Que uma pessoa sabe de política aos 22 anos? É natural que ela vote no PSOL, ela não entende como as coisas funcionam. Eu sou a favor de que o voto comece com 35 anos, pelo menos, a 32, pelo menos, né? Acho que uma pessoa antes dos 32, 33 é uma idade sugestiva. Antes dos 33 anos, uma pessoa não tem nem condição de ter convicções políticas acertadas, porque não deu tempo de amadurecer, sobretudo numa sociedade imbecil como a nossa, que retarda o amadurecimento, tanto tempo, né? A gente tem um sistema escolar que ele é feito para retardar o amadurecimento. Você fica ali incutindo técnica nas pessoas e não produz a educação das emoções, né, que é a necessária para você realmente ser capaz de aproveitar qualquer conhecimento com que você entre em contato, né? Então, se a família não prepara para a escola, tudo aquilo que você aprende na escola vai ser subaproveitado, né? E aí você tem essas pessoas que têm técnica, domínio técnico sobre uma série de coisas, mas que são incapazes de estabelecer a relação, o vínculo entre essas técnicas e a vida. São pessoas que são incapazes de integridade, né? Porque a gente tem aí essa ruptura entre família e escola e, ao mesmo tempo, essa facilidade, né, esse hábito que os pais adquiriram de delegar à escola a educação moral, que é a parte principal, sem a qual nenhuma educação técnica vai ajudar ninguém nesse mundo. Vou ler, então, algumas das perguntas que eu tenho recebido e vou tentar responder aqui da maneira mais gentil que eu for capaz, tá bom? Bom, a primeira aí que apareceu, assim, tipo, mais de 10 vezes foi: professora, por que a senhora está defendendo o governo fascista? Pelo fato de eu apoiar abertamente esse governo, embora eu veja como um governo de transição e o Bolsonaro não seja o candidato do meu coração, né? O único deputado, a única figura política que eu sigo no Facebook, que eu sigo, admiro e considero impecável, é o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Essa é a figura que eu gostaria de poder votar para presidente um dia. Eu faria campanha de graça, enfim, tudo que vocês imaginam. Luiz Felipe de Orleans e Bragança tem o discurso político que eu acho impecável. Então, se vocês quiserem entender como eu penso politicamente, quais são minhas opiniões políticas, certo? São muito semelhantes às dele. Assim, muito semelhantes às dele. Certo? Então, professora, por que a senhora defende um governo fascista? Tá, bom, em primeiro lugar, porque eu não acho que o governo seja fascista. A gente teve um governo fascista? Sim, o do PT. Por que eu considerava o governo do PT fascista? Porque ele era contra, para começo de conversa, ele era contra a possibilidade de você defender um Estado liberal, né? Eles diziam que toda a defesa de um Estado liberal era criminosa, porque o único Estado legítimo é o Estado social, aquele dos direitos, né? Um Estado que se responsabiliza por garantir a todos os cidadãos os direitos. Um Estado baseado em igualdade e solidariedade. Tá, enfim, eu acho isso uma bobagem. Eu acho isso um grande erro, eu acho isso uma das ilusões que o Ocidente forjou para si próprio, né, que os enreda em diversos problemas, torna a vida um inferno. E, bom, eu penso assim. E o PT não querer que eu pense assim, ou fazer intencionalmente, perseguir as pessoas que pensam dessa maneira, xingá-las ostensivamente, e seus representantes que estão ali nos sindicatos recusarem a participação dessas pessoas em assembleias, né? Tudo bem que sempre foi uma recusa implícita, mas ela era real, né? Isso para mim é fascismo, tá? Quando você impõe uma homogeneidade de pensamento e parte do princípio que qualquer coisa que escape ao reconhecimento do Estado Social como único modelo político legítimo é errado. Né? Então, para mim, isso é fascismo, certo? Então, não, eu não estou defendendo o governo fascista, talvez você esteja, tá bom? Então eu te devolvo aí a pergunta, certo? Segunda questão, e essa é um pouco mais inteligente, eu acho legal, foi o seguinte: um aluno mais estudioso, mais reflexivo, ele me perguntou: professora, o Estado liberal pode ser melhor que o Estado social para os mais pobres, que precisam de garantias e direitos? E essa é uma boa pergunta. Por quê? Porque justamente o Estado social, ele surge como modelo representativo de pessoas que não querem ter de decidir o seu destino. E isso é uma verdade.
E a fragilidade da defesa do Estado liberal é justamente o fato de que existem pessoas que preferem que outros decidam por elas. E essa é uma objeção que eu aceito, na qual eu penso, e que, bom, eu não vou deixar de ver o Estado liberal como uma alternativa mais correta, porque se a gente tiver uma Constituição liberal, eu entendo que se a maioria das pessoas que não quer decidir e não quer tomar as rédeas da sua própria vida entenderem que um projeto político precisa fazer isso para elas, elas podem votar em partidos social-democratas aí. Se a gente tiver uma Constituição liberal que não permita que um partido social-democrata leve um Estado à ruína, tudo bem, certo, é legítimo. Vá lá, não que eu goste, nunca vou votar numa social-democracia, mas eu entendo que essas pessoas que desejam direitos e garantias e se achem frágeis demais para procurá-las por si próprios e precisam de uma entidade superior aí, no caso o governo, para usufruir, né, de uma vida boa, sem necessariamente criar os meios para isso, eu entendo que num Estado liberal, ou seja, num Estado com uma Constituição liberal, você pode votar aí num partido social-democrata que vá propor aí uma certa distribuição forçada de renda para que você usufrua de uma riqueza que você não ajudou a produzir. Tudo bem, né? Mas, assim como eu compreendo que o que leva as pessoas a um apego pela social-democracia é fragilidade, compreendo você que por eu acreditar que os seres humanos podem ser melhores do que eles são, eu continuo defendendo um Estado liberal, tá? Então, por que eu acho que ele pode ser melhor? Justamente porque ele não impede a possibilidade de, quando tiver bastante grana em caixa, um partido aí social-democrata fazer um governo para essas pessoas que se sentem frágeis demais para criar recursos. Isso pode acontecer, tá? O que um Estado liberal protege a gente é de totalitarismo. E por isso que ele é melhor, tá bom? O Estado social, ele é uma estrutura, uma constituição feita para o Estado social, como é a nossa de 88, permite que o totalitarismo se estabeleça. É esse o problema, que o Estado interfere em todas as esferas da nossa vida, certo? E sendo que um Estado de uma Constituição liberal, ela não impede o advento de um governo social-democrata e nos protege do totalitarismo. Então essa é o meu modo de ver, certo? Bom, e aí tem uma outra pergunta que eu acho, eu achei engraçada, tá? Achei a mais engraçada, que é assim: professora, a senhora virou Olavete? Essa sim eu recebi várias, essa foi mais de uma pessoa que me mandou. E eu achei engraçada, porque ela só prova o que eu já disse no meu vídeo lá atrás, né? Que o coitado do Olavo de Carvalho, ele é um tabu para muitas pessoas que ainda não aprenderam a ler, que permanecem sendo analfabetos funcionais, mas ainda não reconheceram essa debilidade intelectual, né? Para qualquer pessoa que tem um mínimo de potência intelectual, o Olavo de Carvalho não é um problema, ele é um pensador. Então ele observa o mundo, ele observa a realidade, ele identifica problemas, ele mostra o que faz com que a gente permaneça enredado nesses problemas, ele mostra de que maneira talvez a gente pudesse abandoná-los, enfim. Além disso, eu estou falando só da parte que é conhecida de todo mundo, né, que é a sua contribuição para o debate político. Tem uma filosofia ali profunda que você pode analisar se você quiser, porque ele deixou isso em livros. Você tem alunos que também se preocupam em difundir o seu pensamento, né? Então, essa pergunta, professora, você virou Olavete, é uma pergunta imbecil. Na verdade, a única resposta que eu tenho para você é: veja, eu não tenho tabus na minha vida intelectual. Eu gosto do que é melhor. Eu gosto de pessoas que se aventuram a encarar e a enfrentar grandes problemas. Se o Olavo de Carvalho é uma dessas pessoas, eu vou ouvi-lo e eu vou lê-lo. E se, ao lê-lo, eu perceber ingenuidades da minha parte e que eu estava errada quanto a uma série de coisas, eu vou dar graças a Deus que eu encontrei um sujeito que me ajuda a corrigir minhas ideias, tá bom? Então essa é a minha atitude. Não faço os cursos, não sigo as aulas, mas acho absolutamente relevante, fundamental e admirável a contribuição que ele dá ao debate público brasileiro nos últimos 30 anos, assim.
é uma pessoa que honestamente, sem se pendurar no Estado e sem ficar obrigando o aluno a ouvir curso de introdução à filosofia vagabundo, faz um trabalho de serviço público incrível, né? Tá deixando aí uma série de alunos inteligentes que estão enriquecendo o debate político e a vida cultural brasileira, né? Ele fez mais pela vida cultural brasileira do que todos esses professores universitários que estão vivendo às custas do nosso dinheiro para cuidar de suas vidinhas pessoais e entrar na fila para conseguir uma licença-prêmio. Então, eu não sou Lavete, como eu não sou, como é que se diz? Como é que se gosta de dizer na academia? Baconiano, kantiano, lockeano, spinozano, enfim, vocês acadêmicos, os professores de vocês, acadêmicos, heideggeriano, adoram colocar um negocinho atrás do filósofo que eles seguem. Pois é, eu não tenho isso, nenhuma etiqueta cola em mim, tá? Eu sou uma pessoa que recusa etiquetas. A única profissão que eu faço é a do estoicismo, mas isso não é porque eu li Epiteto e falei, que legal esse cara, vou seguir ele. Não, eu, pela minha maneira de viver, pela minha maneira de lidar com a filosofia e pelo meu grau de autoexigência moral, eu percebi, ao ler Epiteto, uma profunda afinidade com a filosofia estoica. Por isso que eu costumo dizer que eu sou estoica, mas é nesse sentido, é por ter descoberto uma afinidade, por ter percebido de onde vinham, assim, as minhas principais ideias morais, tá certo? Então, é isso aí, espero ter respondido. Tem outras ali, tá? Se vocês quiserem uma segunda leva de respostas amenas e serenas a perguntas supostamente provocativas, eu posso fazer sem o menor problema, com o maior prazer. Obrigada pela companhia e até mais ver.